Futebol na maioria das vezes é sinônimo da paixão das multidões. Essa paixão normalmente se traduz em alegria para os amantes deste esporte, mas como tudo na vida, também houve momentos de dor e sofrimento. Por isso, se você quer saber quais foram os momentos mais dolorosos do futebol, você deve ficar até o final deste vídeo, inscreva-se e ative o sino de notificação. Contaremos absolutamente tudo. Vamos começar. Isso aconteceu na Premier League em 2019 em uma partida entre Tottenham e Everton, quando o futebolista sul-coreano Heung Min Son, aos 78 minutos desta partida, tentando tirar a bola do jogador de futebol português André Gomes, lança um chute por trás que faz Gomes colidir com Serge Aurier, jogador de futebol marfinense do Tottenham, que produz uma fratura no tornozelo direito. Vendo o que aconteceu, Son não conseguiu parar de chorar inconsolavelmente devido à culpa causada pela lesão sofrida pelo jogador do Everton. Jogadores de ambas as equipes tentaram tranquilizá-lo, pois ele não parava de chorar. A lesão de Gomes era muito grave e o sentimento de culpa e dor de Son também era imenso. Outro português que viveu um momento de partir o coração foi o maior ídolo de Portugal, e ele é ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Na final do Campeonato da Europa de 2016, disputado em França, Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa enfrentaram o seu semelhante da França, aos 24 minutos do jogo mais importante da história de sua equipe. Cristiano, que não é um jogador de futebol que tende a se machucar, sofreu uma lesão terrível e inoportuna devido a um desarme de Dimitri Payet, que não permitiu continuar em esta reunião. Ronaldo sabia da importância desta final, pois estava em jogo a possibilidade de dar ao seu país este título pela primeira vez na história, mas felizmente para Ronaldo, aos 109 minutos, o seu companheiro de equipa, Éder, marcou o golo que daria esta cobiçada título para Portugal. Outro evento extremamente emocionante foi ocorrido no campeonato iraquiano, no segundo tempo de uma partida deste campeonato. Ambas as equipes lutavam para chegar ao topo do placar. Das arquibancadas uma série de gritos começou a ser ouvido, mas ninguém em campo sabia o que realmente estava acontecendo. Os torcedores carregam um caixão e entram no campo de jogo no meio da partida. Dentro desse caixão estava o corpo de um treinador que morreu de Covid-19. A partida foi interrompida e os jogadores das duas equipes choravam inconsolavelmente. Viviam uma situação inusitada, mas mesmo assim pediram para homenagear e demitir o técnico como ele merecia. Agora vamos passar para um evento que ocorreu na seleção argentina. Isso aconteceu com Fernando Gago, ex-meia, que estava voltando para representar seu país em uma partida contra a seleção peruana nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, embora este seu retorno tenha durado pouco tempo, pois 7 minutos após entrar no campo de jogo do banco de reservas, ele caiu no chão, sem que nenhum outro jogador tivesse cometido qualquer infração contra ele, e pediu para ser tratado. Enquanto estava sendo atendido fora de campo, sabendo que havia sofrido uma lesão grave, gritou para a equipe médica que o deixasse jogar. "Deixe-me jogar, Dari", diz Gago textualmente. Os médicos tentam tranquilizá-lo, mas ele volta ao campo de jogo, apenas com sua honra e dignidade, pois seu físico não lhe respondeu. Então ele teve que deixar o jogo. Infelizmente, o argentino sofreu inúmeras lesões ao longo de sua corrida, como essas duas lesões contra o River Plate, o principal rival de sua equipe Boca Jrs. Fernando Gago é, sem dúvida, um exemplo claro de perseverança, pois apesar de ser um jogador que tendia a se lesionar muito, teve uma carreira exemplar durante os 15 anos que jogou futebol, onde qualquer outro teria desistido. Vamos agora com outro jogador de futebol argentino, Ángel Di Maria. Isso aconteceu na Copa América Centenário, disputada no território dos Estados Unidos em 2016, em uma partida contra a seleção chilena. Horas antes do início do compromisso, Di Maria soube da morte de sua avó, que lhe causou uma dor terrível, mas ela sabia que não poderia quebrar e ainda jogou o jogo. 51 minutos de jogo, ela marcou o gol que abriu o placar. Depois correu para o banco de sua equipe e um dos presentes deu-lhe uma t-shirt branca que dizia: "Vovó, vou sentir muito a tua falta." Por sua vez, durante a entrevista pós-jogo, Di Maria não suportou a dor contida e caiu em prantos, o que nos mostra que, embora os jogadores de futebol sejam pessoas muito admiradas, eles ainda são seres humanos. Vejamos o outro lado da moeda. Alessandro Florenzi conseguiu comemorar um gol que converteu em 2014 em uma partida do campeonato italiano, entre seu time, Roma e Cagliari, abraçando a avó, no momento de fazer o gol. O primeiro que ele faz é correr para as arquibancadas e caminhar entre as pessoas para procurar a avó de 82 anos e dar um grande abraço nela. A senhora chorou de emoção e orgulho ao ver seu neto se tornar jogador profissional de futebol de primeiro nível. Infelizmente, a partir de agora,
Vou falar sobre a pior coisa que pode acontecer a qualquer um e que é perder a vida, e ainda mais se for jogar futebol. Houve casos de vários eventos infelizes de jogadores de futebol que desapareceram em campo. Alguns felizmente conseguiram se recuperar, mas infelizmente, em algumas ocasiões, outros perderam a vida. Um dos casos mais notórios foi o do ex-jogador de futebol camaronês, Marc-Vivien Foé, evento ocorrido na Copa das Confederações disputada na França em 2003, onde o time camaronês enfrentou seu semelhante da Colômbia. Aos 72 minutos deste jogo, Foé desmaiou e caiu no chão. A princípio, parecia uma lesão como qualquer outra. O camaronês estava respirando e era perceptível pelo movimento de seu torso. Quem percebeu que algo fora do comum estava acontecendo foi o jogador de futebol colombiano Mário Alberto Yepes, que gritou para que o jogo parasse para que pudessem entrar para atender o Foé. Na realidade, a imagem diz mais de 1000 palavras. Nada mais precisa ser adicionado. Infelizmente, este não foi o único caso de grandes heróis que perderam a vida fazendo o que mais nos apaixona e nos diverte, que é o futebol. Sempre levaremos em nossos corações cada um deles que morreu em um campo de futebol, mas essas tragédias podem acontecer dentro e fora do campo de jogo. Esta é a comovente história de um menino de 6 anos chamado Bradley Lovery. Este menino sofria de câncer e conseguiu realizar seu maior sonho antes de morrer, conhecendo o elenco do time que ele era torcedor, o clube inglês Sunderland. Bradley começou a frequentar os treinos e era praticamente mais um membro deste clube. Os jogadores o receberam com honras, e até o deixaram treinar com eles. Da mesma forma, ele também conseguiu entrar em uma partida da equipe inglesa em Wembley. Mas o mais marcante foi a forte amizade que se desenvolveu entre Bradley e o jogador de futebol inglês Jermaine Defoe, que o visitou fora do campo, até o dia de sua partida. Consternado com a notícia, Defoe dedicou-lhe algumas palavras. "Adeus, meu amigo. Sentirei muito a sua falta. Eu me sinto tão sortuda que Deus vai te levar para a minha vida por causa dos momentos maravilhosos que vivi com você. Por isso sou grato." Outro infortúnio ocorrido fora de campo foi o famigerado acidente de avião, no qual morreu quase todo o elenco do clube da Chapecoense no Brasil. Talvez, para muitos, a maior tragédia que ocorreu no mundo do futebol. O avião caiu na noite de 28 de novembro de 2016, quando se aproximava do aeroporto José Maria Córdova, na cidade colombiana de Medellín, para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana daquele ano, contra o Atlético Nacional. Trágico acidente: 71 pessoas morreram, entre jogadores, dirigentes, comissão técnica, jornalistas e membros da equipe. Apenas 6 pessoas sobreviveram ao evento. Os jogadores de futebol Alain Rouchou, Hélio Zampierre Neto e Jackson Follman, membros da equipe Ximena Soares e Erwin Tumeri, e o jornalista brasileiro Rafael Renzel Valmórbido. Ainda no dia seguinte ao acidente, a direção do Atlético Nacional publicou um comunicado no seu site, no qual afirmava o seguinte: "A dor toma conta dos nossos corações e invade os nossos pensamentos de luto." Da mesma forma, nesta mesma declaração, solicitaram que o título de campeão fosse entregue ao clube brasileiro, como laureado honorário por sua grande perda e em homenagem póstuma às vítimas do acidente fatal que enluta nosso esporte. A Conmebol declarou a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana naquele ano e concedeu ao Clube Atlético Nacional o reconhecimento extraordinário do Prêmio Centenário da Conmebol por Fair Play. E por fim, temos a partida física de provavelmente o maior ídolo que esse esporte já teve, que nos emocionou com seus gols, grandes atuações e declarações muitas vezes polêmicas. Aos 60 anos, a lenda, Diego Armando Maradona, deixou-nos fisicamente, mas o seu legado futebolístico estará sempre vivo. Basta olhar para estes jornalistas enquanto comunicavam as notícias. Napoli e Boca Jrs, equipas emblemáticas desta lenda, homenageou-o desta forma. Aqui, vemos sua filha Dalma, que não consegue conter as lágrimas com tamanha demonstração de carinho do Boca Jrs. Também, Renato, técnico do clube do Grêmio no Brasil, que foi rival de Maradona na semifinal da Copa do Mundo na Itália 90, partida que a seleção argentina venceria. Ele vestiu a camisa Diego. Isso só pode ser alcançado por uma lenda de tamanha magnitude. O futebol estava de luto. Maradona deixou o plano terrestre, mas ele continuará vivendo no coração dos fãs desse belo esporte que é a paixão de milhões de pessoas ao redor do mundo. Descanse em paz, querido Diego Armando Maradona. E foi assim que chegamos ao final deste vídeo. Se você quiser ouvir mais histórias como essas, dê um like, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificação. Até a próxima!